Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes da gente começar essa aula, eu vou me autodescrever. Sou homem, estou de pé, vestindo uma calça jeans preta, uma blusa vinho, tenho cabelo raspado, uso óculos, pele branca, atrás de mim cenário com alguns objetos aí da Multirio. À minha esquerda aqui a nossa hashtag. Gente, não vou nem falar nada, só vou fazer o sinal, ó. Bota lá no comentário do vídeo, hein? Para colocar meu nome aqui. Bom, pessoal, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas é a colega de vocês que está no material didático, a Lorena. Lorena, apresenta a aula para a turma aí, por favor. Quadro Natural do Rio de Janeiro 2. Então, pessoal, essa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre o quadro natural do Rio de Janeiro. Mas aí fica aquela pergunta, né? Professor, o que é quadro natural? Quadro natural, professor, é a pintura de uma árvore? O que é o quadro natural? Vou explicar para vocês relembrarem. E quem não conhecia, vai conhecer. O quadro natural de um lugar nada mais é que o conjunto de informações naturais daquele lugar, de características, como o relevo, o clima, a hidrografia, o tipo de solo. São bastante informações, né? Eu vou mostrar rapidinho para vocês alguns mapas que vocês podem encontrar no Atlas Escolar da cidade do Rio de Janeiro, que vocês acessam inclusive pelo aplicativo Rio Duque em Casa. Então tem um mapa do tipo de solo, ali vocês podem observar. Tem um mapa da hidrografia da nossa cidade, um mapa do relevo e da cobertura vegetal. Agora, não fiquem assustados. Eu sei que vocês estão, professor, é muita informação, meu Deus. Tipo de solo, relevo, caramba, isso tudo numa aula? Não, gente, calma, relaxem. Não vai ser tudo isso numa aula só não, nem daria, nem que eu quisesse conseguiria. Para a aula de hoje, a gente vai falar da hidrografia. Aí vai vir outra pergunta. Nossa, o professor gosta de falar difícil. Meu Deus, esse professor inventa a palavra. Não, gente, relaxa, tranquilo. O professor Felipe está explicando, não é qualquer um, né? Hidrografia nada mais é que uma parte da geografia que estuda as águas da superfície. O sistema de águas ali. Oceano, rio, lago, lagoa. Essa parte da geografia que se dedica aos estudos das águas, a gente chama de hidrografia. Então a gente vai estudar aqui a hidrografia do Rio de Janeiro. Mais especificamente as bacias hidrográficas da nossa cidade. Caramba, professor, assim não dá. O senhor acabou de explicar uma coisa e já emenda com outra. Gente, não é difícil. Você já deve ter ouvido falar, acredito nisso. Quando eu falar aqui, vocês vão ter certeza. A bacia hidrográfica, eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. A bacia hidrográfica é a área onde, por causa do relevo, as águas da chuva escorrem das regiões mais elevadas para as menos elevadas, formando cursos de água. Então, toda a bacia hidrográfica ela vai ter uma nascente, que é o local onde se inicia essa bacia. Geralmente é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra a principal nascente do rio, que na maioria das vezes vai dar nome à bacia. Aí tem o rio principal, que é o rio de maior volume, como vocês podem ver ali bem no meio da imagem. É o rio principal de maior volume, de extensão. Ele recebe água de todos os rios menores que vão ter essa função de abastecê-lo. Aí tem os divisores de água, que são estruturas do relevo, que têm o papel de dividir as áreas das bacias. Geralmente são morros, serras, picos, montanhas ou outras estruturas mais elevadas do terreno, que vão fazer a divisão aí das águas que caem das chuvas. Tem os afluentes, que são os rios menores que desaguam no rio principal e vão abastecer esse rio maior. E a bacia hidrográfica termina na foz, ali embaixo, ó, a foz, que é o final da bacia, onde as águas encontram o oceano ou desaguam em outra bacia hidrográfica maior. Ela pode ser do tipo estuário ou delta. Pessoal, a cidade do Rio de Janeiro tem 4 bacias hidrográficas, que eu vou mostrar para vocês agora mais detalhadamente. Como vocês podem ver, são 4 bacias hidrográficas na nossa cidade. A número 1 é a bacia da Baía de Guanabara. A 2 é a bacia da Zona Sul. A 3 é a bacia da Baixada de Jacarepaguá. E a 4 é a bacia da Baía de Sepetiba. Então são as 4 bacias hidrográficas que tem na nossa cidade. Esse mapa vocês conseguem ver mais detalhadamente lá no nosso Atlas Escolar, que vocês encontram no nosso aplicativo Rio Duque em Casa. Então, pessoal, a gente agora já está falando das bacias hidrográficas da nossa cidade. Eu vou falar o nome de alguns rios aqui para ver se vocês conhecem. Se eu falar aqui Rio Ninguém, será que você, aluno carioca, ou aluna carioca que está assistindo, já ouviu falar desse rio? Rio Ninguém. Não?
E você que mora aí na região de Cascadura, de Madureira, nunca ouviu falar desse rio? Tá difícil? Então vamos para o Rio Maior. Vamos para o Rio das Pedras. Não é o bairro, tá, gente? É o Rio das Pedras mesmo. E aí, vocês conhecem o Rio das Pedras? Já ouviram falar desse rio? Ele é um rio já um pouquinho maior. Ainda não? Então vou aumentar aqui, vamos facilitar para vocês. E o Rio Acari? Não estou falando do bairro de Acari, estou falando do Rio Acari, que inclusive passa ali no bairro também. Vocês já ouviram falar do Rio Acari? Eu acho que esse já é mais conhecido, porque ele é maior, né? Tá, mas ainda tem muitos alunos que não conhecem, porque moram em outros bairros ali, outras regiões, então talvez não conheçam. Então, gente, vou ter que aumentar mais ainda. Então eu vou para o Rio Meriti. Pronto, que é o maior de todos. E aí, Rio Meriti? Não? Você que mora ali na região de Vigário Geral, nunca ouviu falar do Rio Meriti, que é bem grandão. Aliás, o Rio Meriti que é a junção do Rio Pavuna, que faz a boa parte da divisa da nossa cidade, com o Rio Acari. Esses dois rios juntam e formam o Rio Meriti. Ainda não conhecem? Sério, gente? Então, beleza. Vou apresentar para vocês aí na próxima tela. Então, gente, eu fiz aí um zoom, né, da nossa bacia da Baía de Guanabara. Como vocês podem ver, eu pintei de azul esses rios que eu falei para vocês. Então, vamos apresentar aqui, ó. Primeiro é o Rio Ninguém, que está envolvido ali. O nome vocês talvez não consigam ler, mas se vocês forem lá depois no Atlas, vocês vão encontrar também com mais detalhes. Então, o Rio Ninguém, que ele nasce ali na região de Cascadura e vai desaguar no Rio das Pedras, que é um rio já um pouco maior. Esse deságua acontece ali para a região de Oswaldo Cruz, mais ou menos. Então, aquela galera dessa região aí, de repente, já até vê esses rios aí. Aí, o Rio das Pedras, ele vai desaguar no Rio Acari, que já é um pouquinho maior. Aí, já estou indo para aquela região ali de Acari, perto da Pavuna, Parque Colúmbia, tal. Uma região que eu já conheço, que eu já trabalhei ali perto. E aí, o Rio Acari, ele vai se encontrar com o Rio Pavuna. E aí, vai formar o Rio Meriti, que vai desaguar na Baía de Guanabara. Então, o principal rio dessa baía é o Rio Meriti, que é o maior em volume, e vai desaguar já no oceano, na Baía de Guanabara. Pessoal, não se preocupem se vocês não conhecem esses rios, se vocês não ouviram falar ou não associaram o nome. Afinal de contas, esses rios, a maioria deles está canalizado, está com manilhas, está por baixo das ruas mesmo, então não tem como a gente conhecer. Não são rios conhecidos por terem peixes ou por serem navegáveis. Você não vai ver ninguém passeando de barco nesses rios. Acontece que esses rios sofreram aí uma consequência do processo de urbanização da nossa cidade. Eu vou mostrar isso de uma forma bem prática numa reportagem, um trecho de uma reportagem, de uma notícia que saiu no Jornal Extra em 2017. Vamos ler junto comigo? Rios cantados pela Portela agonizam em Oswaldo Cruz e Madureira. Em Oswaldo Cruz e Madureira, berço da Portela, o corpo arrepia cada vez que o vento sopra sobre os rios que cortam a região, levantando forte cheiro de esgoto. Despejado sem tratamento, ele transformou em valões os corpos d'água, que irrigavam as plantações de cana-de-açúcar na Fazenda Campinho, nos tempos do Império, e que, pelas mãos de Paulo Barros, arrebataram a avenida no desfile campeão da Azul e Branco. A vida já bateu asas dos rios das Pedras, Orfanato, Sanatório, Ninguém e Fontinha há tempos. Nascida e criada em Madureira, tia Surica, de 76 anos, conta que sua primeira lembrança desses rios já é de poluição. Então, gente, essa reportagem reforça o que eu falei ali antes, de que, infelizmente, as bacias hidrográficas da nossa cidade, elas sofreram aí a interferência do processo de urbanização. Então, a maior parte desses rios recebe esgoto sem tratamento das nossas casas e de outras construções. Então, o esgoto vai direto ali para o curso d'água sem tratamento, o que acaba trazendo poluição para a água. Agora, além da reportagem, eu vou trazer algumas imagens para a gente ver junto desses rios aí. Vamos lá? A primeira imagem que eu trago é do Rio das Pedras. Aí vocês podem observar ali as construções em volta e tem uma cadeirinha de plástico ali bem no meio do rio. E aí, gente, será que essa cadeira estava com calor? Como é que ela foi parar lá? Pergunta, hein? Agora eu vou trazer uma outra imagem do Rio Orfanato, que é naquela região ali também de Cascadura e tudo mais. Olha ali a quantidade de saco plástico, de lixo. Como será que essas sacolas foram parar aí? É uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo na resposta. Então, gente, além da questão do esgoto, que demanda de investimentos públicos, do poder público, tem a questão do descarte errado do lixo, né? Do lixo e dos entulhos. Então, infelizmente, as pessoas, ou por desinformação ou outra razão qualquer,
despejam seu lixo, seus entulhos nos cursos d'água. E isso também traz outras consequências, que são os alagamentos, as enchentes. Por quê? As águas das chuvas, elas vão cair nesses rios, né? Elas vão calhar para esses rios aí. Então, porque o sistema de irrigação da cidade, os ralos das ruas, são ligados a esses rios também, para escoar a água da chuva. Então, se essas águas encontram obstáculos, como um sofá ou um entulho qualquer, ela não vai ter como passar. Então, aquele volume de água vai subir e vai invadir as ruas, vai invadir as casas e vai causar aí um problema maior, não é mesmo? Como eu falei para vocês, existe a responsabilidade do poder público em relação ao investimento para fazer o tratamento do esgoto, para que esse esgoto seja tratado antes de ser jogado nos rios, mas também existe uma parte nossa, sim, galera, uma parte minha, sua, de quem está assistindo a aula junto com vocês e de todos nós no geral. A gente tem que pensar sempre no descarte correto do lixo e dos entulhos. Inclusive, eu vou apresentar para vocês, rapidamente, um serviço da Prefeitura do Rio. Sim, gente, através do número 1746, telefone, vocês podem ligar e solicitar a remoção de entulhos e bens inservíveis, aquele imóvel que vocês não vão usar mais. Então, ao invés de ser jogado no rio, ou às vezes não é nem jogado dentro do rio, mas é próximo, então tem uma enchente, a água leva, e aí já causa um problema maior. Então, ao invés de descartar isso nos rios, vocês podem solicitar por esse canal, 1746, que tenha uma caçamba para jogar o lixo, que aí o caminhão passa lá depois e recolhe, ou que passe um caminhão para recolher os entulhos. Aí entulho de obra, sofás, outros móveis, para que não jogue no rio. Lógico que assim, a nossa atitude vai resolver o problema todo? Não vai, mas a gente pode diminuir, a gente pode melhorar um pouquinho aí, bem pouquinho, que já vai ser bem importante. Já vai evitar aí alguns alagamentos e outros incômodos. Certo, galera? Bom, pessoal, antes da gente encerrar essa aula, eu vou mostrar o desafio. O desafio dessa aula, primeiro vocês vão observar essa imagem aí, ó. Observem bem a imagem, tá? Depois que vocês observarem a imagem, vocês vão produzir um texto no formato de propaganda, visando a conscientização dos leitores, né, de quem vai ler o texto de vocês, sobre o cuidado que todos devem ter com os rios e demais cursos d'água na nossa cidade. Então, pessoal, na aula de hoje a gente conversou sobre o quadro natural do Rio de Janeiro. A gente falou de todo o quadro natural? Não, porque isso é muito assunto, uma aula só não daria conta. A gente falou sobre a hidrografia da nossa cidade, sobre as 4 bacias hidrográficas que tem na nossa cidade. Aí eu especifiquei um pouquinho ali para a bacia da Baía de Guanabara. Aqueles ali os rios Ninguém, Rio das Pedras, Acari e o Rio Meriti. Mostrei para vocês as consequências da urbanização para esses rios, que é, infelizmente, da poluição, né? E que essa poluição tem a origem do esgoto não tratado, das casas e outras construções, e também do descarte incorreto de lixo e outros tipos de entulhos, enfim. E mostrei também que é possível a gente amenizar esse problema acessando aí os canais da Prefeitura para recolhimento de entulhos. Certo, pessoal? Então, eu agradeço muito a audiência de vocês. Convido vocês a assistirem essas aulas aqui no nosso aplicativo Rio Educa em Casa e também no canal Band 7.2. E fiquem todos bem. Já que a gente falou aqui de Portela, de Rio, não tem como não lembrar de Paulinho da Viola, né? Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Lará, laiá, laiá.